Olá, eu sou Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D. Sejam bem-vindos ao vídeo Ciclo de Krebs. No vídeo passado, a gente falou a respeito da glicólise. Naquele momento, uma molécula com 6 átomos de carbono, que é a glicose, ela era transformada por uma série de reações bioquímicas em 2 moléculas de piruvato, contendo cada uma dessas moléculas 3 carbonos. Agora, nós vamos estudar o que acontece com o piruvato e a sua atuação no ciclo de Krebs. Para isso, vamos ver alguns aspectos importantes do ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, diferentemente da glicólise, ocorre dentro de uma organela, chamada de mitocôndria. E o local específico da ação do ciclo de Krebs seria no interior da matriz mitocondrial. A figura demonstra uma mitocôndria. Relembre que nós já vimos em aulas passadas uma mitocôndria. A mitocôndria ela é formada por uma membrana externa, que ela é lisa, e uma membrana interna, formada por várias invaginações e evaginações. Essas invaginações e evaginações da membrana interna da mitocôndria é chamado de cristas mitocondriais. No interior da mitocôndria localiza um líquido que é chamado de matriz mitocondrial. É na matriz mitocondrial que vai acontecer o ciclo de Krebs. Veja alguns aspectos importantes do ciclo de Krebs. Nesse ciclo ocorrem reações de oxidação, ou seja, a retirada de elétrons da matéria orgânica. Além disso, ocorrem reações de desidrogenação, ou seja, a remoção de hidrogênio. Retirando átomos de hidrogênio, ocorrerá a formação de FADH2 e também a formação de NADH mais H. Esses 2 compostos eles são importantes uma vez que eles vão carregar elétrons ricos em energia para a cadeia respiratória. E na cadeia respiratória, esses elétrons ricos em energia, eles vão ser importantes para a formação de ATP. Nós vamos estudar a cadeia respiratória no próximo vídeo. Além dessas 2 reações, também ocorrerá reações de descarboxilação, ou seja, a remoção de CO2 da matéria orgânica. A reação de descarboxilação vai liberar energia. Agora, em síntese, nós podemos falar que o ciclo de Krebs ele oxida totalmente a molécula de glicose. Lembra que essa molécula começou a ser oxidada na glicólise, e na glicólise nós não utilizamos nenhum tipo de organela, uma vez que todas as enzimas agem no citoplasma da célula. Durante o processo de oxidação, ocorrerá a retirada de todos os átomos de hidrogênio, restando, portanto, somente o dióxido de carbono, o CO2. Então, veja, o dióxido de carbono que nós eliminamos durante o processo de expiração, todo esse dióxido de carbono ele vem dos compostos orgânicos. Isso quer dizer que o dióxido de carbono é um produto da nossa alimentação. Restará desses compostos orgânicos apenas o dióxido de carbono, e esse dióxido de carbono é eliminado do nosso organismo pelo processo da expiração. Portanto, eliminado pelos pulmões. Vamos iniciar o ciclo de Krebs. Por enquanto, nós vamos ver a molécula de piruvato. Lembra que o piruvato ele foi formado a partir da glicólise, no citoplasma da célula. A molécula de piruvato contém apenas 3 carbonos. Isso quer dizer que de uma molécula de glicose com 6 carbonos, formam-se 2 moléculas de piruvato, contendo cada uma dessas moléculas 3 carbonos.
O piruvato em si, ele não participa do ciclo de Krebs. Ele está uma etapa anterior. O ciclo de Krebs, ele vai começar com acetilcoenzima A. Nós vamos ver na próxima figura como ocorre a formação da acetilcoenzima A partir do piruvato. E essa acetilcoenzima A, ela vai se ligar com o oxalacetato. Perceba que o oxalacetato possui 4 carbonos. A união da acetilcoenzima A com o oxalacetato forma um outro composto de 6 carbonos chamado de citrato. A partir desse momento da união da acetilcoenzima A com o oxalacetato, iniciou o ciclo de Krebs. E esse ciclo de Krebs, ele vai continuar até que, ao seu final, a molécula de oxalacetato ela seja restaurada. Vamos estudar primeiro como ocorre a conversão do piruvato com 3 carbonos em acetilcoenzima A, porém, essa conversão não é o ciclo de Krebs em si, e a partir da acetilcoenzima A, aí sim, nós vamos ver como se dá todo o ciclo de Krebs. Quais são os produtos que esse ciclo de Krebs produz, a quantidade de ATP e a sua importância no metabolismo fisiológico energético. Vamos ver a conversão do piruvato em acetilcoenzima A. Durante o processo de conversão do piruvato em acetilcoenzima A, terá uma enzima importante entrando em ação, que é a piruvato desidrogenase. A ação dessa enzima permite que o piruvato seja transformado em acetato, que possui apenas 2 carbonos. Nesse momento, vai perder uma molécula de dióxido de carbono e também vai receber uma molécula de coenzima A. Perceba na figura o piruvato. O piruvato ele possui 3 carbonos. Veja que, durante a conversão do piruvato em acetilcoenzima A, uma molécula de dióxido de carbono ela vai ser perdida. Retirando essa molécula de dióxido de carbono, perde-se um carbono. Essa reação de descarboxilação vai gerar energia. Retirei o dióxido de carbono, gerou energia. Essa energia ela é suficiente para a entrada da coenzima A. Portanto, do piruvato ocorreu a formação da acetilcoenzima A. Olhe na figura. A acetilcoenzima A possui a coenzima A, que acabou de ser incorporada na molécula do piruvato graças à remoção do dióxido de carbono. Esta reação ela gera energia. A energia foi suficiente para colocar uma molécula de coenzima A no piruvato, formando, portanto, o acetilcoenzima A. Essa acetilcoenzima A que vai ser a molécula que vai participar do ciclo de Krebs. Além disso, a conversão do piruvato em acetilcoenzima A ocorreram outras reações bioquímicas, as quais liberam um átomo de hidrogênio. Esse hidrogênio ele é extremamente importante, uma vez que ele carrega grande quantidade de energia. O que vai acontecer com o hidrogênio? Ele não vai ficar solto, ele vai ser capturado pelo NAD. O NAD é uma molécula que vai aprisionar hidrogênios ricos em energia. O NAD é a nicotinamida adenina dinucleotídeo. A função do NAD é receber íons de hidrogênio rico em energia. Então, com a liberação de um átomo de hidrogênio, o NAD foi convertido em NADH mais H+. Este NADH mais H+, ele vai ser utilizado na cadeia respiratória. Nós vamos estudar esse tema na próxima videoaula. Bom,
Com a formação da acetilcoenzima A, que possui 2 carbonos, inicia-se o ciclo de Krebs. Qual a função da acetilcoenzima A? Ela vai formar uma molécula de citrato que contém 6 carbonos. Para isso, a molécula de acetilcoenzima A ela vai se ligar com o oxalacetato. Vamos ver como essa reação bioquímica acontece. A figura mostra uma molécula de acetilcoenzima A contendo 2 carbonos. Essa outra parte da figura representa uma molécula com 4 carbonos, no caso, o oxalacetato. A união entre a coenzima A com o oxalacetato ocorre graças à presença da enzima chamada de citrato sintetase. O que essa enzima vai fazer? Primeiramente, ela participa da liberação da molécula de coenzima A. Essa liberação de coenzima A vai gerar energia para a união do oxalacetato, que possui 4 carbonos, com a acetilcoenzima A, que possui 2 carbonos. Desta maneira, será formada a molécula de citrato contendo 6 carbonos. Estamos aqui nessa parte da reação bioquímica. Ocorreu a formação do citrato contendo 6 carbonos. Isso ocorreu graças à união da acetilcoenzima A com o oxalacetato. E a enzima responsável por essa conversão foi a citrato sintetase. Vamos continuar no ciclo de Krebs. Do citrato vai ocorrer a formação de uma molécula chamada de isocitrato. Mas veja bem, entre o citrato e o isocitrato existe uma outra molécula chamada de aconidato. Então perceba, nessa reação bioquímica ela vai ser dividida em 2 etapas. A primeira etapa que eu vou mostrar para vocês seria a conversão do citrato em aconidato e do aconidato em isocitrato. Vamos ver como ocorrem essas reações bioquímicas. O citrato, como nós já sabemos, é uma molécula que possui 6 carbonos. O citrato ele vai ser convertido em aconidato por meio de uma enzima chamada de aconidase. O que essa enzima faz? Ela retira uma molécula de água do composto citrato. Tirou a água do citrato, formou o aconidato. Continuamos com 6 carbonos. Perceba, não ocorreu a retirada de nenhum CO2. O aconidato, por sua vez, olha o que vai acontecer. Esta molécula ela vai receber de novo a água. Então perceba, gente, da conversão do citrato para o aconidato ocorreu a remoção de uma molécula de água. Do aconidato para o isocitrato ocorreu a volta de uma molécula de água. Aí vocês podem estar perguntando, mas por que saiu uma molécula de água e voltou outra molécula de água? Muito simples. A função do isocitrato seria permitir a remoção de um outro átomo de carbono. Só que a posição desses átomos, tanto de hidrogênio quanto de oxigênio, dificultava a saída do dióxido de carbono e, posteriormente, a água voltou, contudo, em posições diferentes em relação à molécula de citrato. Por isso, houve a formação de uma molécula de isocitrato. Agora nós vamos ver a formação do alfa-cetoglutarato. Vamos acompanhar na figura onde nós estamos. Perceba que nós estudamos a última reação bioquímica, que seria a formação do isocitrato, contendo 6 carbonos. Do isocitrato,
ocorrerá a formação do alfa-cetoglutarato. Olha uma diferença. O alfa-cetoglutarato apresenta 5 carbonos em sua fórmula. Isso porque o isocitrato vai perder o dióxido de carbono. Vamos ver como ocorre essa reação bioquímica. O isocitrato apresenta 6 carbonos em sua constituição. A enzima isocitrato desidrogenase, ela vai permitir a remoção de uma molécula de dióxido de carbono. Neste momento, a molécula fica com apenas 5 carbonos. E além disso, a enzima isocitrato desidrogenase permite a remoção de um átomo de hidrogênio. Já sabemos que esses átomos de hidrogênios que são retirados das moléculas, eles não ficam soltos, eles vão ser capturados. Novamente, o NAD, ele vai capturar uma molécula de hidrogênio, formando do NAD o NADH mais H+. O NADH mais H+, ele vai ser utilizado na cadeia respiratória, uma vez que ele carrega consigo elétrons ricos em energia. Agora sim, com a remoção do dióxido de carbono mais um átomo de hidrogênio, ocorreu a formação do alfa-cetoglutarato. O alfa-cetoglutarato, por sua vez, ele vai formar a molécula do succinil-coenzima A. Vamos olhar na figura novamente. Nós estamos vendo a conversão do alfa-cetoglutarato em succinil-coenzima A. Veja nessa figura que o alfa-cetoglutarato apresenta 5 carbonos em sua constituição. Por sua vez, o succinil-coenzima A apresenta 4 carbonos. Isso quer dizer que, mais uma vez, uma molécula de dióxido de carbono foi removida do ciclo de Krebs. Vamos olhar a bioquímica para ver como ocorre a conversão do alfa-cetoglutarato em succinil-coenzima A. A enzima chamada alfa-cetoglutarase desidrogenase, ela vai permitir a remoção do dióxido de carbono, formando uma molécula com apenas 4 carbonos. A remoção do dióxido de carbono vai gerar energia o suficiente para retornar a coenzima A no sistema. Então veja, saiu uma molécula de dióxido de carbono, gerou energia e essa energia foi o suficiente para retornar a coenzima A para o sistema, formando a succinil-coenzima A. Além disso, lembre-se que a enzima é uma alfa-cetoglutarase desidrogenase. Por ser uma desidrogenase, ela também permite a remoção de um átomo de hidrogênio. Esse átomo de hidrogênio, ele não fica solto, nós já sabemos disso. O átomo de hidrogênio ele vai ser capturado pelo NAD e a partir desse hidrogênio vai formar outra molécula de NADH mais H+. Esse NADH mais H+, já sabemos, vai ser utilizado na cadeia respiratória. Com a retirada do dióxido de carbono, entrada da coenzima A e retirada de mais um átomo de hidrogênio, ocorreu a formação da succinil-coenzima A, uma molécula que possui apenas 4 carbonos. Vamos ver na próxima figura a conversão da succinil-coenzima A em succinato. E já adianto para vocês, essa reação é extremamente importante, uma vez que vai formar uma molécula de ATP. Vamos prestar atenção e ver como ocorre a conversão da succinil-coenzima A em succinato e a formação de uma molécula de ATP. Bom, estamos neste ponto da figura, da formação da succinil-coenzima A para
o succinato. Vamos ver quais são as reações bioquímicas que estão acontecendo neste momento no ciclo de Krebs. A succinilcoenzima A, já sabemos, ela apresenta 4 carbonos em sua constituição. O que vai acontecer? Lembra que acabou de entrar a coenzima A? Ela vai ser removida. Então, do succinilcoenzima A, perde-se a molécula de coenzima A para formar o succinato. A remoção da coenzima A se dá graças à succinilcoenzima A sintetase. Esta enzima ela participa da remoção da coenzima A e também auxilia na formação do ATP. Mas vamos prestar atenção e vamos ver como ocorre a formação do ATP nesta etapa. Veja que eu escrevi para vocês GDP mais PI, fosfato inorgânico. Presta atenção, pessoal. A molécula é uma molécula de GDP. Olha, G. Este G ele representa uma base nitrogenada chamada de guanina. Ou seja, esta molécula é um difosfato de guanina. Só que nós não queremos utilizar a guanina, nós vamos utilizar a adenina para formar o ATP. Então, na formação do ATP, vamos ver o que ocorre. Primeiro, a conversão do GDP, ou seja, do difosfato de guanina mais fosfato inorgânico em GTP, trifosfato de guanina. Mas sabemos, o objetivo do ciclo de Krebs não é formar GTP, e sim ATP. Esse GTP ele vai ser importante, uma vez que vai chegar uma molécula de ADP. Olha o que acontece. O GTP ele vai doar o fosfato inorgânico que acabou de ser incorporado na molécula. Este fosfato inorgânico ele vai para a molécula de ADP. Assim, vai ocorrer a conversão do GTP em GDP e, ao mesmo tempo, este fosfato inorgânico ele vai converter o ADP em ATP. Então, veja que é uma forma um pouco diferente de formar o ATP em relação do que nós vimos na glicólise. Vamos só relembrar. A enzima succinilcoenzima A sintetase, o que ela permite? A remoção da coenzima A. Removendo a coenzima A do succinilcoenzima A, ocorre a formação do succinato. A energia que foi liberada dessa reação bioquímica é capaz de converter o ADP em ATP. Só que essa conversão ocorre de uma forma indireta. Por quê? Porque na formação do ATP, primeiro foi convertido uma molécula de GDP, mais fosfato inorgânico, em GTP. Lembra? O GTP é o trifosfato de guanina. Mas o objetivo é formar ATP. Assim, o GTP ele vai doar o fosfato inorgânico para a molécula de ADP e essa molécula de ADP ela vai ser convertida em ATP. Como o GTP perdeu o fosfato inorgânico, ele voltou a ser o GDP. E dessa maneira ocorreu a conversão da molécula de succinilcoenzima A em succinato. Vamos continuar o ciclo de Krebs. Agora vamos ver a conversão do succinato em furamato. Olha o que acontece. O succinato é uma molécula que possui 4 carbonos. Por meio da enzima succinato desidrogenase, olha o que acontece. A eliminação de um átomo de
hidrogênio. Mas presta atenção, tem um detalhe importante que vai acontecer na captura deste átomo de hidrogênio. Olha quem vai participar agora da captura do hidrogênio, uma molécula de FAD. O que é a molécula de FAD? É a flavina adenina dinucleotídeo. O FAD, tal como o NAD, ele tem como função capturar átomos de hidrogênio que apresentam elétrons ricos em energia. Mas tem uma diferença. O par de elétrons rico em energia do FAD, ele é levemente menos energético em relação ao NAD. Isso a gente vai ver na cadeia respiratória. Assim, o FAD, a flavina adenina dinucleotídeo, quando capturar o átomo de hidrogênio, ela vai ser convertida em FADH2. Este composto também apresenta elétrons ricos em energia, contudo, a energia é um pouco inferior em relação ao NAD. É importante entender isso nesse momento para compreender como que atua NADH mais H e o FADH2 na cadeia respiratória. Assim, com a remoção de um átomo de hidrogênio pela enzima succinato desidrogenase, o succinato ele foi convertido em furamato. Estamos acabando o ciclo de Krebs. Agora essa figura mostra a formação da molécula de malato, que também apresenta 4 carbonos. Vamos ver o que acontece. O furamato, que é a molécula que apresenta 4 carbonos, ele vai ser convertido em malato. Quem vai permitir a conversão do furamato em malato é uma enzima chamada de furamase. O que essa enzima faz? Ela vai incorporar uma molécula de água no furamato. Esta molécula de água converte, portanto, o furamato em malato, na presença da enzima furamase. E por fim, vamos ver a formação do oxalacetato. O oxalacetato é a conversão do malato em oxalacetato. Esta conversão ela ocorre graças à enzima malato desidrogenase. O que essa enzima vai fazer? A remoção de um novo átomo de hidrogênio. E como já sabemos, os átomos de hidrogênio eles são capturados. Neste momento, quem vai capturar um átomo de hidrogênio é uma nova molécula de NAD. Já sabemos muito bem disso. O NAD capturando um átomo de hidrogênio vai converter o NAD em NADH mais H+, outra molécula que será utilizada na cadeia respiratória. E assim ocorre a formação de uma molécula de oxalacetato. Gente, perceba que interessante. O ciclo de Krebs ele iniciou com a acetilcolina juntando ao oxalacetato e esta união foi a responsável pela formação do citrato, que contém 6 carbonos. Durante todo o ciclo de Krebs, a gente observou que houve a restauração de uma molécula de oxalacetato, contendo 4 carbonos. Isso mostra que o oxalacetato ele foi consumido na primeira reação bioquímica do ciclo de Krebs, mas na última reação bioquímica, esse mesmo oxalacetato ele foi formado novamente. Vamos ver o saldo energético do ciclo de Krebs. Veja que eu coloquei uma tabelinha com o resumo do ciclo de Krebs. Essa tabelinha eu dividi em um ciclo e 2 ciclos. Depois a gente vai entender por que ocorreu essa divisão. Em um ciclo, ou seja, tudo aquilo que a gente acabou de estudar do ciclo de Krebs, ocorreu a entrada de 2 átomos de carbono com a molécula de acetil coenzima A.
Também saíram 2 átomos de carbono na forma de CO2, de dióxido de carbono. E além disso foram formados 4 NADH mais H, 1 FADH2 e uma molécula de ATP. Foi exatamente isso que a gente viu no ciclo de Krebs. Mas lembre-se de um detalhe. De uma molécula de glicose, lá na glicólise, ocorreram a formação de 2 moléculas de piruvato. Isso diz o quê? Que para cada glicose, o ciclo de Krebs ele gira 2 vezes. Isso porque foram formadas 2 moléculas de piruvato. Assim, em um ciclo de Krebs completo, de uma molécula de glicose, esse ciclo ele vai girar 2 vezes. 2 moléculas de piruvato foram formadas. Num ciclo de Krebs completo, ocorrem 2 ciclos contínuos. Nesses 2 ciclos contínuos, ocorre a entrada de 4 átomos de carbono por meio da acetilcoenzima A. Ao mesmo tempo, vão sair 4 átomos de carbono na forma de dióxido de carbono. E são produzidos 2 NADH mais H+, 2 FADH2. Essas moléculas elas são extremamente importantes, uma vez que nós vamos utilizá-las na cadeia respiratória, e também são formadas 2 moléculas de ATP. Este é o resumo energético do ciclo de Krebs para cada molécula de glicose. Agora nós vamos assistir uma animação a respeito do ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs acontece na mitocôndria. A região específica da mitocôndria onde ocorre o ciclo de Krebs é a matriz mitocondrial. Para a ocorrência do ciclo de Krebs, nós já sabemos que nós necessitamos do piruvato, que foi formado a partir da oxidação da glicose que ocorreu no citoplasma. O piruvato, por meio da enzima piruvato desidrogenase, ele vai ser convertido em acetilcoenzima A, uma vez que ocorrerá a remoção de uma molécula de carbono que vai gerar energia o suficiente para a união da coenzima A. E além disso, uma série de reações bioquímicas vai remover um átomo de hidrogênio desse sistema. Esse hidrogênio ele vai ser capturado pelo NADH, formando uma molécula de NADH mais H+. Essa molécula ela vai ser utilizada na cadeia respiratória. Agora sim, a acetilcoenzima A, que possui 2 carbonos, ela está preparada para ser ligada com outra molécula que possui 4 carbonos, chamada de oxalacetato. A união entre a coenzima A com o oxalacetato ocorre por meio da enzima citrato-sintase. Esta enzima, a citrato-sintase, ela permite a remoção da molécula de coenzima A, formando o citrato, um composto com 6 carbonos. O citrato ele vai passar pela ação de uma enzima chamada de aconidase. Essa enzima tem como objetivo remover uma molécula de água e, ao mesmo tempo, vai transformar o citrato em aconidato, que, por sua vez, esse aconidato ele vai receber novamente a molécula de água e vai ser formado o isocitrato. A função da conversão do citrato em aconidato e posteriormente em isocitrato seria mover os átomos que formam uma molécula de água para facilitar a remoção de uma molécula de dióxido de carbono da molécula de isocitrato. Assim, a enzima isocitrato desidrogenase ela vai permitir a liberação de um novo átomo de hidrogênio que vai ser capturado pelo NADH e, além disso, a remoção de uma molécula de
dióxido de carbono. Retirando a molécula de dióxido de carbono do isocitrato, vai formar um composto com 4 carbonos, que é o alfa-cetoglutarato. O alfa-cetoglutarato, por meio da enzima alfa-cetoglutarato desidrogenase, ele vai perder um outro átomo de hidrogênio que novamente será capturado pelo NADH, formando NADH mais H+. E além disso, a molécula de coenzima A volta para o sistema, formando a succinilcoenzima A. A enzima succinilcoenzima A sintetase, ela vai permitir a remoção da coenzima A que acabou de chegar no sistema. E além disso, vai permitir a formação do ATP. Para isso, uma molécula de GDP, difosfato de guanina, ela vai receber um fosfato inorgânico, formando o GTP. Esse GTP ele vai doar o fosfato inorgânico que acabou de ser incorporado para uma molécula de ADP, formando o ATP. E o NAD vai receber um outro átomo de hidrogênio, formando NADH mais H+. Dessa maneira, formou-se a molécula de succinato. O succinato ele vai ser convertido pela ação da enzima succinato desidrogenase em uma molécula chamada de furamato. O succinato ele libera átomos de hidrogênio rico em energia, contudo, tem menos energia em relação às reações bioquímicas que nós vimos anteriormente. Por esse motivo, o FAD, a flavina adenina dinucleotídeo, vai receber este átomo rico em energia, formando o FADH2. Agora o furamato, por meio da enzima furamase, vai receber uma molécula de água. Essa molécula de água, que foi incorporada ao furamato por meio da furamase, ela vai converter o furamato em malato. Este malato, ele passa sob a ação da enzima malato desidrogenase, que vai remover a molécula de água deste composto. E além disso, também remove hidrogênios ricos em energia. O NADH ele vai receber os hidrogênios ricos em energia, formando NADH mais H+. E essas reações bioquímicas convertem o malato em oxalacetato, fechando desta maneira o ciclo de Krebs. Vamos rever a animação do ciclo de Krebs. Agora vamos rever os principais conceitos que nós estudamos nesta videoaula. O ciclo de Krebs é uma via metabólica cíclica que ocorre na matriz mitocondrial. O ciclo de Krebs ele é responsável pela formação de 2 moléculas de ATP. Também formam produtos que serão utilizados na cadeia respiratória, o NADH mais H+, e também o FADH2.
O NAD é a nicotinamida adenina dinucleotídeo. É uma coenzima que atua no transporte de elétrons ricos em energia no interior da mitocôndria. E esses elétrons serão utilizados na cadeia respiratória. Além disso, nós vimos o FAD, a flavina adenina dinucleotídeo. Também é uma coenzima que participa do transporte de elétrons de baixa energia no interior da mitocôndria. Então veja, tanto os elétrons do NAD quanto do FAD possuem energia. Contudo, os elétrons que o FAD carrega apresentam menos energia em relação ao NADH mais H+. E esses elétrons que são transportados pelo FAD também serão utilizados na cadeia respiratória. Galera, esse foi meu vídeo a respeito do ciclo de Krebs. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado dos conceitos. Nós estamos acabando os tópicos da fisiologia energética. Eu sei que esse assunto é um pouquinho pesado, é um pouquinho puxado para a maioria dos estudantes. Não se preocupem, é assim mesmo. Isto é um pouco denso, é um pouco confuso a princípio. Contudo, se você se esforçar, eu garanto que você vai gradativamente absorvendo cada vez mais informações e vai melhorar nos seus conceitos e na sua habilidade para entender a fisiologia energética respiratória. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado e por favor não esqueça de deixar um like no meu vídeo. Se possível, inscreva no canal e até o próximo vídeo de cadeia respiratória. Muito obrigado e até mais!